Salve, salve galera, Paulo DJP aqui na área. Esse é o canal Alagoas Cultura e Ação. Galera, estamos aí com uma pá de material para soltar aí para vocês, beleza? De algumas ações, alguns eventos que vem acontecendo aí na cena, não só da cultura hip hop em Alagoas, mas como também diversas outras vertentes culturais que vem acontecendo aí, certo? Aos poucos aí vou editando o vídeo e soltando aqui no canal para vocês aí, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos, eu vou deixar vocês aí com essa troca de ideia que a gente teve aí no dia 5/4/2025, que foi o encontro de DJs lá na Casa da Cultura Hip Hop em Alagoas, e a gente esteve lá, fizemos aquela discotecagem lá, certo? Com eu, Paulo DJP, DJ Coroa, DJ Kaique Santos, DJ ASB, certo? E a gente, antes de fazer aquela discotecagem massa, com diversas músicas boas, né, que a gente curtiu lá com certeza, a gente também iniciou com uma roda de conversa, certo? Para a gente trocar uma ideia, falando da nossa trajetória na cultura hip hop aí, né? Alguns lá dos anos 80, outros dos anos 90, enfim, da nossa caminhada aí, fazendo algumas comparações com a caminhada que vem acontecendo aí nos dias atuais, tranquilo? Então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Desde já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, certo? E segue aí o Alagoas Cultura e Ação. Vamos que vamos. DJP, o Paulo DJP, certo? DJ aí também desde os anos 90. Estamos aqui reunidos e eu vou pedir para o meu amigo Emerson se apresentar. Se apresenta novamente aí, Emerson, para ficar mais. Aqui é DJ Emerson, conhecido como DJ Coroa, beleza? Fala galera, eu sou o DJ Kaique Santos. Meu nome é Carlos Henrique, mas a galera me conhece como Kaique Santos. Eu já toco desde 94, eu achava porque já era uma paixão mesmo. Aí com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Na década de 90 conheci o Paulo, montou alguns grupos de rap. Aí a gente começou a tocar, começou a levar a sério e tocar, e achei minha paixão. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouquinho, a gente desenvolve um pouquinho. Competindo com nada nem com ninguém, a gente tá só brincando, se divertindo, e o bom disso é a diversão. Beleza? Aí aqui é Arnaldo, DJ SB, faço parte já da correria há muito tempo aí também, estou junto aí dos veteranos e vamos embora. Os cabelos brancos, né? Nós, né? Olha aqui, olha, brincadeira. DJ Kaique, né, que já falou, deu uma ideia aí, né, que já toca há muito tempo, a gente já fez algumas parcerias aí, grupo de rap, logo aí em 95, 97, né? 95 a gente começou. Isso, foi um grupo de rap antes de MC, né? Exato. Aí eu vou perguntar aqui pro Emerson, que também já é da época da gente, mas eu não conheci o Emerson em 95. Eu conheci o Emerson acho que em 2000, por aí, não foi, Emerson? Acho que foi em 88. Foi 98. 98 para 99, uma coisa assim. Foi. 98 para 99. O Emerson ele já tinha mais intimidade com o hip hop aqui em Maceió, né? O meu início foi lá em União dos Palmares. E o Emerson, você fez algum parte do grupo de rap como DJ? Fiz na época que nem. Eu até assim, foi com o PH na época, fui o pessoal lá com o Luciano, que hoje está morando em São Paulo. Comecei como b-boy, né? Nos anos 89. Como b-boy, comecei a entrar diretamente nos Genis. Aprendi com muitos caras aí, DJ Antigo, como DJ Carlola, DJ Wilson, várias das parcerias aí, né? DJ Fernando também, muitos caras aí. O Kaique, na época do grupo de rap, era quem mesmo que estava lá? Nós dois, o Denis, que hoje
mora na Bahia, e o Cal, que mora em São Paulo já tem um tempo. E a gente começou meio que naquela onda mesmo de assistir, por exemplo, Rap Brasil, Furacão 2000. A gente assistia mesmo. Era aquela resenha com o movimento, e a galera do movimento lá no Santo Eduardo. Aí tinha os grupos de rap, os MCs. Aí a gente começava a fazer umas letrinhas, começou a fazer uma brincadeira. Aí foi quando a gente conheceu o Paulo, e a gente começou a entender um pouco mais do movimento em si. E a gente fez muitas apresentações aqui em União dos Palmares, né, porque eu já venho da linha da música eletrônica. Né, eu toco dance music dos anos 80 e 90, toco techno house, drum and bass. Minha paixão mesmo é o freestyle. Amo de paixão essa cultura do hip hop, essa cultura que nós temos aqui, é onde me sinto em casa, me faz bem. DJ SB também começou como SB? Como foi que você chegou aí no hip hop? Fala aí pra rapaziada. Eu também curtia muito Furacão 2000 na época, né? Furacão 2000 foi, acho que foi um beijo pra todo mundo que se engajou hoje no hip hop. Curtia muito Furacão 2000, também iniciei também um grupo de funk na época. Que era, como eu era corintiano, eu era assim, né? Eu assistia muito jogo, hoje em dia não sei nem quando é que joga. Aí eu gostava muito de futebol, aí eu coloquei o nome do Gavião de Esperança, o nome do grupo. E a gente cantava em cima das músicas dos outros, fazia uma letra em cima, e ficava brincando. Agora a gente não se apresentou não, né? Mas assim, iniciou, foi música e tudo mais, e depois ninguém mais sério. Daí eu passei também para um grupo de rap, né? Comecei com um grupo de rap também. Aí passei para outro grupo de rap, que era a Família das Ruas, né? E daí então abriu mais um leque, a gente participou da PAP, né? Participo até hoje, na verdade, e nunca fui de não participar, da Guerreiros Quilombola, e eu também tenho um coletivo hip hop, né, que faço parte desde o início da fundação. E a gente está aí levando a vida de acordo com o nosso próprio hip hop, que a gente faz esse hip hop. Eu acho que, falando aqui questão de Furacão 2000, né, acho que todo mundo aqui é testemunha, como DJ, né, no início, que não era hip hop, na verdade, Era uma mistura. Era uma mistura, né, e era muito chamado de movimento de rua, movimento break, O movimento funk. o movimento funk, né, exatamente. Conhecido mais como movimento funk aqui em Maceió. Exatamente. A identidade hip hop, eu sou suspeito em falar, mas porém a identidade como hip hop, eu só vi aqui em Maceió quando a PAP chegou. Antes da PAP, tinha lá o break, os DJs tocando lá na hora do break, mas não tinha o hip hop propriamente dito. Né? Então foi isso que a gente resolveu trazer, né, com a aposta de tipo periférica. Não foi fácil, porque quando eu cheguei aqui também, o primeiro grupo que eu fiz, que foi com o Denis, o Cal e o a gente cantava rap, mas cantava mais funk, né? Porque na época era o quê? Seguiu o Doca, o MC Massinho, né? Então as músicas também era letra própria, mas era do estilo MC Massinho de Bochecha, né? Funk carioca. Bochecha ainda A gente pegava também, era Miami, a melodia, né? Pegava a melodia. É o estilo mesmo, deu uma misturada com electrofunk, aí veio o Miami Bass, veio o freestyle, aí foi uma misturada. Então aquela... E nessa época também o funk do Rio ainda era bom, né, velho? Era bom. Foi quando o Malboro, né? Foi quando o Malboro, né? Puxou as bases todinho e tornou, como diz, funk carioca, né? E era mais assim, era mais pra entre aspas, diversão, né? Pra Os gente, caras faziam mais pra diversão, fazia aquela coisa de moro na comunidade, né? Moro na favela, vou falar um pouco da minha comunidade, da favela, na batida de funk, né? Na batida de Miami, só que eu vou cantar aquilo que tem na minha comunidade, vamos dizer assim, na minha casa, o que falta, e vou levar pra diversão. Que eram os bailes funk, né? Que a galera fazia. Então que eles cantavam, criavam a música, cada um falava dos seus problemas, né, cotidianos, dos seus amores, então, e botava a base e a galera ia se divertindo. Hoje é coisa mais bagunçada, né? Naquela época a gente não tinha facilidade de produção, né, e o que a gente tinha de vinil, de base de vinil, né,
Era vídeo cassete mesmo, cassetezinho mesmo. Os caras tinha cassete, gravava. Chegava 11 horas da noite, aí Clube Mix, aí era meia hora lá, só meia hora, depois chega pra 1 hora. Aí foi quando eu conheci o Carlota, foi quando eu conheci outros caras, DJ Fernando, o DJ. Tem um nome aqui que eu esqueci o nome dele. Mas também toca dance mesmo. Agora também o acesso também não era fácil não pra galera, até mesmo pra conhecer o hip hop, não era fácil não. Eu lembro que eu estudava no CEPA nessa época, acho que era 97, se não me engano. Já tinha já o hip hop no sangue já, na verdade. E eu conheci um adepto aqui da cultura hip hop, que muitos conhecem, não precisa nem falar nome, né, que isso aí não importa. E uma certa vez eu perguntei onde é que tinha movimento, que até o meu cunhado, meus cunhados na verdade na época, dizia, olha, esse bicho aí faz isso aí no movimento. Aí eu disse que eu queria conhecer o movimento, ele falou, e os caras lá pra cima. Aí ele falou mais nada, eu também não conheci. Depois que eu me mudei, fui morar no Világio, foi onde eu escutei a primeira rádio de rap, que foi a JP, que estava lá como locutor da rádio. Eu escutei a rádio, né? E eu procurando lá na rádio, porque naquele tempo era só a rádio, né? Não, já era CD, a gente já escutava CD na época já. Eu lembro do meu primeiro CD de rap, que tinha até um som da Dinadi, que foi uma coletânea, que é meio verde assim, eu troquei uma galinha que eu tinha lá em casa. Né? Meu pai era um cara que tinha um aparelho de DVD, que meu pai era eletricista, né? E daí foi aí que eu consegui arrumar esse CD, né, na época. Mas assim, voltando à rádio. Aí quando eu conheci o Paulo, eu liguei pra rádio na época e perguntei onde é que era o movimento. E o Paulo disse, o movimento era no Beleão na época, na associação, né? Aí eu colei. Assim que o Paulo disse, domingo eu tô lá. Depois de domingo eu conheci a galera. Até hoje aí me adaptei a praticamente todos que fazem realmente o vídeo para acontecer aqui. Carlinho de Caribe frequentou a associação do Beleão? Porque logo no início, como aqui começou, a gente conseguiu o prédio lá. Isso aí que é Black Mafia. O DJ Emerson, eu acho que você chegou antes do Beleão, não foi? Não, chegou já. Ah, cheguei. Não, cheguei naquela parte onde vocês anunciaram no jornal. Aí eu procurei saber, não teve isso. Era no salão, né? Na academia do Paulo. No salão cabeleireiro do Paulo. Era. Aí eu fui lá, os caras dançando bem, fui lá, Eu tava passei lá. um pouquinho, depois se afastei, foi você meu, aí sou montado, aí fui pro Beleão. Achei ele chato no Beleão, Paulo, irmão Brilo, e outras pessoas. Aí foi quando eu comecei de novo, aí como você parei, se afastei e assim, e voltamos de novo. Ele nunca saiu, nunca parou, na verdade. Assim, porque aí sempre tem nossos deveres, né? Dia a dia. É dar uma pausa momentânea, né? Parar que nunca para, né? Dá sempre aquela pausa momentânea para dar uma respirada. Mas o Emerson tinha um negócio lá no quartel, não era? Participava lá dos eventos lá. Na época do quartel. Mas aí foi festa do quartel, cadê dando. Mas tinha a galera que dançava lá, break lá. Não, mas aí foi a galera de assim, que tinha, que dançava, de dança toada, de jacitinho, era aquele tabuleiro que ia pra lá. Nesse caso, assim, né? Nessa época que tanto você, quando o Marcinho conheceu você lá no quartel, que nessa época aí era aquela época do break, né? Que chamava tudo de break dance. Né, que era tudo break dance. Então era dançarino por tudo quanto é parte, né? Então, E na verdade não existe break, né? Existe break, né? isso, exato. Mas aí, pô, tô por causa daquele filme que apareceu. Isso, aí eu falo assim da época, que na época o breakdance, assim, muita gente fala hoje em dia que não é legal falar breakdance, né? Mas eu acho legal, da minha parte, né? Assim, eu acho legal, né? Porque eu conheci como breakdance. Né? Embora, lógico que nessa época era uma época de falta de informação. Assim como aqui era movimento funk, movimento break, movimento rap, movimento isso, né? Movimento aquilo, e não hip hop, né? Então a partir que eu conheci realmente o hip hop, que foi em 92, foi quando eu fui para São Paulo. Antes de ir para São Paulo, para mim era breakdance, por falta de informação nossa, né? Eu já sabia, né? Já quando eu cheguei, já sabia. eu só fui saber em São Paulo, quando eu via a revista, eu via muito nome hip hop na revista,
aquela revista Pode Crer, né? Aí e também quando eu cheguei no salão de baile lá, eu vi as camisetas hip hop, e os caras curtindo rap, dançando breaker. Então eu fiquei curioso pelo hip hop, né? E quando eu vi a revista, na revista que eu vi os trabalhos de posse, aí eu teve um livro chamado Nação Hip Hop, que eu também adquiri esse livro, que quando eu li esse livro, aí aí caiu a ficha. Bom, isso aqui é exatamente o que eu me identifico. E vendo tudo aquilo ali em São Paulo, eu aproveitei, eu era só break, né? Antes de ir para São Paulo, eu era só do break. Aí em São Paulo foi que eu me tornei DJ. Eu conheci quando eu cheguei no salão, né, que o pessoal vamos pro baile. Eu achava que, na época, quando eu ia pro baile aqui em Minas Palmares, ia lá aquelas bandas Scorpio, né? Banda não sei o que, banda isso, tocar várias músicas, né? De banda de sucesso da época, né? Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que eu ia encontrar isso lá, né? Meus primos levavam pro baile lá, o baile tem lá as equipes de som, eu nem tava ligado em equipe de som, né? Eu conhecia Furacão 2000, mas nem conhecia por equipe de som, eu conhecia Furacão 2000 e tal. Aí quando eu chego lá tem um baile da Circuit Power. Aí no baile da Circuit Power, o que é Circuit Power? Aí o meu primo até falou assim, você vai ver lá quando chegar. Aí foi quando eu cheguei lá, aí foi que eu entendi, né? Que a Circuit Power, assim como muitas outras que eu conhecia, assim como a Cashbox, a Furacão, né, que era do Rio, que eu conhecia. Aí quando eu conheci São Paulo, as equipes de som de lá, aí foi que eu vim entender, né, que tudo aquilo ali tinha uma história, tinha uma cultura por trás, né? E o hip hop ele veio daquilo ali, né? Então eu me engajei, estudei aquilo ali e procurei trazer tudo aquilo para cá. Porque na verdade São Paulo abraçou a raiz, que veio dos Estados Unidos e um pouco da Europa. Já o Rio de Janeiro ele misturou, deu uma mistura total com hip hop, funk, James Brown, misturou aquela misturada. Hoje eu digo que é funk, né? Hoje é loucura. Porque na época quando o abraçou, o estádio Miami estava no mal. Pra mim é Miami ainda. Pra mim é Miami. É Miami, é freestyle. Só cantado no nacional. Senhor. Nessa época eu comecei minha coleção de vinil, trouxe pra cá. Aí eu cheguei em Minas Palmares, né? Minas Palmares, passei um ano lá em Minas Palmares, deixei plantado lá, e graças a Deus vingou, né? Que até hoje o Minas Palmares tá forte, inclusive o Minas Palmares vai ter um festival de hip hop. Espero que o Minas Palmares convide velha escola para participar desse festival, né? Espero que não convide só a nova geração, que não faça só um festival só em cima do break, né, como vem acontecendo, ou só em cima da rima, né? Vamos colocar uns elementos todos aí e vamos convidar a velha escola, né, para participar. Né? E até vamos falar um pouco da atualidade, né? Vamos falar um pouco da atualidade que hoje em dia a old school tá um pouco esquecida, né? A old school que eu falo, né? A gente que começou lá atrás, né? E aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, certo? Essa é a primeira parte, o vídeo não ficar tão comprido, ok? Peço a vocês aí desculpa pela qualidade do áudio, pela qualidade do vídeo mesmo. A gente está fazendo aí com o que tem, com o que pode, mas a tendência é melhorar com certeza, ok? Nós vamos em busca da melhora, mas enquanto não chega, a gente vai com certeza fazendo o nosso registro aí com o que nós tem, certo? Alagoas Cultura e Ação, aguarde a segunda parte, ficamos por aqui hoje, beleza? Até mais!